A história de uma das monjas budistas mais famosas do mundo. Ela que teve contato com espíritos, passou anos sozinha numa caverna e mais tarde viria a dar uma declaração bem inesperada sobre o espiritismo. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Sabemos que os caminhos que levam à espiritualidade, à expansão da consciência, ao amor, à verdade, são muitos. Não podemos hierarquizar as religiões. Cada um tem a sua afinidade. O que te leva a escolher um determinado caminho, uma religião, ou uma espiritualidade sem religião, ou até mesmo a não se interessar sobre estes assuntos, é a sua trajetória, tudo que você traz com você, sua bagagem de outras vidas, o que você é espiritualmente, o que você construiu até o momento, o contexto cultural que você está inserido, afinidades e traços de personalidade, traços psicológicos, tudo isso misturado é o que explica as escolhas que fazemos, que é a mais apropriada para cada um, desde que te leve ao autoconhecimento, à busca do bem, da prática do bem, da busca de nos tornarmos pessoas melhores e de alguma forma crescermos em direção a Deus. Um exemplo de uma trajetória belíssima de caminho espiritual é a da inglesa Diane Parry, que nasceu em 1946 em Londres, Inglaterra. Mais tarde viria a ser conhecida como Jetsuma Tenzin Palmo, uma das primeiras monjas budistas ocidentais. Ela está encarnada ainda atualmente, hoje em 2024, vai fazer 81 anos em junho. E ela desde pequena demonstrava, lá em Londres, na Inglaterra, uma grande inadequação. Era taxada de esquisita, de uma menina quieta, misteriosa, porque ela parecia realmente não se importar muito com as coisas que os ocidentais, que as meninas da sua escola gostavam. Ela parecia buscar outras coisas, ser um espírito realmente com outras tendências. E a sua mãe, muito observadora, já percebia que a sua filha provavelmente trilharia um outro caminho. Com certeza, por causa disso, quando Diane fez 20 anos, ela já era budista desde os 18 anos, depois de uma busca espiritual muito grande, procurou conhecer diversas religiões. Aos 20 anos ela chega para a mãe dizendo que queria ir para a Índia, numa época em que não existia essa facilidade nas comunicações. O local que ela iria nem telefone tinha, elas teriam que se comunicar por cartas. E a mãe, conhecendo a filha, incentivando a sua busca espiritual, apenas perguntou quando ela iria. A mãe de Diane se chamava Bethnal Green. Com certeza eram espíritos que já combinaram de estar ali juntas, se apoiando mutuamente em suas buscas, naquilo que os seus espíritos mais precisavam em termos de evolução. Bethnal, nesta biografia de Tenzin Palmo, que aliás é um excelente livro, Caverna na Neve, escrito pela jornalista Vicky Mackenzie, está relatado aqui. E Vicky entrevistou a monja diversas vezes, conversou com muitas pessoas, uma biografia autorizada, digamos assim, que conta a experiência que ela teve numa caverna. Nesse livro, Tenzin explica que desde pequena ela via a mãe organizar toda quarta-feira à noite sessões mediúnicas em sua casa, em que compareciam vizinhos, amigos, e ali fenômenos aconteciam, espíritos se comunicavam, até fenômenos físicos ocorriam. Ela lembra de ter visto uma noite uma mesa de mogno simplesmente levantar do chão da sala, com uma senhora de mais de 100 quilos sentada em cima dela. Tenzin relata que essas experiências, quando ela era muito jovem, foram importantes, porque ela tinha certeza que aquilo não era uma fraude, acontecia ali na casa dela, com pessoas que ela confiava. E percebendo o contexto daquela reunião, ela percebia que aquilo não era uma fraude. Então, desde cedo, ela via como natural o fato de que a morte não era o fim, de que as consciências, de alguma forma, sobreviviam.
E a conversa sobre isso em seu lar era natural, não tinha aquele peso mórbido. Então se falava realmente em morte, em transcendência, em história da religião, em outros caminhos possíveis. Ela cresceu num ambiente espiritualmente muito rico. Isso com certeza impactou na sua busca. Desde cedo, para ela, a morte era algo natural, algo que uma abertura para um caminho ainda mais infinito. E ela começou a ver a própria vida material numa outra perspectiva, como uma gota num grande lago ou num grande oceano infinito. No entanto, ela percebeu que nestas sessões mediúnicas, os seus vizinhos, seus amigos, só estavam interessados em ficar perguntando para os espíritos coisas materiais ou querendo saber notícias de parentes que já se foram. E ela estava interessada em outras coisas, em buscas muito mais profundas. Ela queria saber, basicamente, como viver uma vida sábia, como chegar à perfeição. Vejam, uma jovem de 16, 17 anos com estas preocupações. Então, por conta deste contexto, ela acabou se desinteressando daquelas reuniões mediúnicas. Mais tarde viria a dar uma declaração sobre o espiritismo, que eu vou contar mais para o final do vídeo. Mas ela acabou se interessando pelo budismo, após cair em sua mão um livro chamado Mente Inabalável. Foi com a leitura deste livro que ela se tornou budista aos 18 anos. Então ela tinha essa grande angústia, essa grande busca sobre como viver uma vida virtuosa. E ela lembra de uma experiência em que ela era ainda adolescente, uma experiência que a marcou muito em sua busca espiritual. Ela estava voltando de uma visita, uma agradável visita a um casal de tios, e estava com a mãe parada num ponto de ônibus. E ela via pessoas nos coletivos, no ponto de ônibus, rindo, pessoas conversando agradavelmente. Estava uma tarde agradável, e ela teve ali uma espécie de expansão de consciência, e ela começou a ter uma séria reflexão sobre a condição humana, se questionando sobre: será que essas pessoas param para pensar que estão presas num corpo que vai invariavelmente envelhecer, adoecer e morrer, e que estamos todos presos neste ciclo? E a mãe tentou trazer outra reflexão, dizendo que a vida também tinha coisas muito boas. Mas Daiane refletia que aquilo não era o bastante, que ela precisava se libertar deste ciclo, que mais tarde, estudando o budismo, ela identificou como a chamada roda de Sansara. E veja como ela estava realmente na religião, no caminho certo para o seu perfil, porque a grande preocupação do budismo é justamente escapar deste ciclo reencarnatório, desta roda de Sansara, que todos nós estamos, de certa forma, presos, claro que buscando nossa evolução e presos dentro de um contexto, de uma jornada evolutiva. E então, aos 20 anos, ela vai para a Índia, com autorização da mãe. Primeiro ela mandou uma carta para uma monja que aceitou recebê-la. Então ela foi aos 20 anos. Aos 21 anos, no dia do seu aniversário, ela conheceu o seu guru, Kantun Rinpoche, que era um grande lama de uma linhagem do budismo tibetano. 3 semanas depois, ela foi ordenada monja, foi para um monastério no norte da Índia, começou a estudar, a ficar mais experiente nas práticas, fazia retiros de meditação muito grandes no inverno. Chegou um certo momento que ela precisou pensar em uma alternativa, porque ela queria aprofundar a sua prática, mas ali ela estava tendo dificuldade em meio à rotina do monastério. Ela se sentia muitas vezes deslocada por ser a única mulher, a única ocidental. Ela levou estas angústias ao seu guru, que a orientou a buscar meios de aprofundar realmente a sua prática. Então, Tenzin Palmo encontrou nas imediações deste monastério, no norte da Índia, uma caverna, para onde ela decidiu se mudar e ficar lá direto. Nos primeiros 9 anos, ela ainda vinha buscar suprimentos,
Mas os últimos 3 anos, dos 12 que ela ficou nessa caverna, nos últimos 3 ela não teve contato com ninguém. Na caverna ela estabeleceu uma rotina bem definida. Para começar, ela tinha 4 períodos diários de 3 horas de meditação. E além dos cuidados que ela tinha, por exemplo, com a sua horta, que basicamente era composta de nabos e batatas, que compunham boa parte da sua alimentação. Ali ela passou por invernos rigorosos, por experiências até bem perigosas, mas cumpriu a sua jornada, que para nós ocidentais parece uma verdadeira loucura. Alguns ainda taxam até de um tempo inútil, mas não podemos ser tão apressados e julgadores diante desta vivência, porque Tenzin ali estava cumprindo uma jornada, um grande mergulho interior que com certeza reverteu em benefícios à sua evolução e que mais tarde ela viria a colocar isso em benefício de muitas outras pessoas. Alguns a questionaram se todo esse tempo numa caverna não seria uma fuga. E ela costumava brincar que ali justamente era o lugar onde ela não poderia fugir de si mesma. Quantos de nós não temos nem capacidade de ficarmos 1 hora, 2 horas dentro de uma sala sem nenhuma distração, apenas com a nossa própria companhia? Às vezes nem 15 minutos. Não temos esta riqueza interior, este pleno domínio sobre si mesmo. Como vimos no vídeo sobre inteligência espiritual, que eu vou deixar o card aí para vocês. Então, todo este tempo na caverna, ela pôde aprofundar as suas práticas e conquistar algo muito valioso, o foco no momento presente, não ficar perdida em divagações sobre passado e futuro, e um maior domínio de suas próprias emoções, de seus próprios pensamentos. Porque nós, que temos saúde física, temos domínio sobre o nosso corpo, de ir para lá e para cá. Mas quem pode dizer que tem domínio sobre seus pensamentos e suas emoções? Então era uma busca sim, na qual ela estava realmente interessada. A sua busca envolvia, em suas próprias palavras, a verdadeira felicidade que vem do coração, vem de uma mente que se tornou mais estável, mais clara, mais presente no momento, uma mente aberta e que se preocupa com a felicidade dos outros seres. É uma mente que tem segurança, que sabe que pode lidar com o que quer que aconteça, uma mente que não se agarra mais às coisas com tanta força, uma mente que sustenta as coisas com leveza. Esse tipo de mente é uma mente feliz. E após 12 anos vivendo nesta caverna, ela começou a sentir que realmente havia completado aquele ciclo. E em 1988 ela se mudou para a Itália, onde passou a dar palestras, conferências, passou a disseminar os ensinamentos budistas para muitos ocidentais. E ela, pela sua origem, tinha predileção em ensinar aqueles agitados ocidentais sobre os ensinamentos do Oriente, que traziam mais calma, mais desapego, uma maior habilidade de lidar com as ilusões materiais, levando a consciência e a atenção para o que é realmente importante na evolução espiritual, sem desvalorizar a importância desta vida que estamos inseridos. Alguns anos mais tarde, ela começou a pensar em algo que seria realmente a obra mais importante de sua vida, em sua própria opinião. Ela decidiu fundar um convento só para mulheres na Índia. Ela se tornou uma defensora do direito das mulheres a atingirem a sua iluminação espiritual. Porque mesmo dentro do budismo, você percebe uma estrutura um tanto machista. A maioria dos iluminados são homens, dos monges, dos grandes monges são homens. Então ela sentiu que ela poderia dar uma contribuição para as mulheres interessadas nesta busca. Ela não sabia como iria fazer isso, não sabia se deveria fazer, mas aí ela teve uma experiência, um sonho muito bonito com entidades femininas ligadas ao budismo, e ali ela teve certeza que aquele era o caminho. Tudo isso está lindamente relatado
no livro. Eu sempre deixo o link na descrição. Então ela passou em suas palestras a arrecadar fundos para este sonho. Levou alguns anos neste caminho, até que no ano 2000 ela conseguiu fundar no norte da Índia o convento Dongyu Gatsal Ling, que até hoje recebe quase uma centena de meninas e mulheres que estão em busca de uma jornada espiritual dentro do budismo mais profunda. E essa mulher incrível, anos mais tarde, foi questionada sobre o que acontecia após a morte. E ela simplesmente respondeu, e isso está na página 256 deste livro, relatado, ela respondeu que não sabia ao certo o que acontecia após a morte, mas que, em sua opinião, a perspectiva mais significativa sobre este assunto era a fornecida pelo Espiritismo, porque ensinava que existem várias dimensões onde as consciências continuam a evoluir após a morte física, trabalhando, estudando, se preparando para novos mergulhos reencarnatórios. Eu achei surpreendente essa declaração no livro, principalmente vindo de uma mulher conhecida no mundo inteiro e que viveu tantas coisas dentro de uma perspectiva religiosa diferente, citar a perspectiva espírita como uma das mais significativas. E esta perspectiva espírita é totalmente compartilhada com muitas outras vertentes dentro do espiritualismo, uma visão da Umbanda e de outros segmentos do grande espectro espiritualista que temos hoje em vigor, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito rico nesse sentido. Eu achei essa informação muito interessante e também trouxe para vocês esta excelente recomendação de leitura, que é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui no canal. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Depois me contem nos comentários o que você achou do vídeo, se você já conhecia a história desta monja. Eu vou deixar na tela final um vídeo que também falo sobre uma outra mulher espetacular que reencarnou durante a Inquisição. Maria Madalena reencarnou durante a Inquisição, a terrível Inquisição, e assombrou os religiosos. E vou deixar também um outro vídeo que fala sobre o grande Paramahansa Yogananda. Ele que, em determinado momento de sua vida, testemunhou a materialização de seu guru, de seu mentor, que já havia desencarnado, e trouxe ali para ele revelações impressionantes. Alegria! Você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!